só parar para pensar, 1.700 garrafas, 1.700, o que é esse volume em meia hora tirado de um único lugar, um único cantinho que está em contato direto com o mar, né? E é a vida sem o mar. Então, galera, um dia muito especial para nós. Nós viemos aqui para limpar a praia. Nossa função é limpar a praia. Nós somos a natureza, não existe isso. Nós somos ela, né? Ela é nós. E a rota erguida será sempre seguida. Será sempre seguida. É útil! Valeu, galera! Aloha, galera, ela no mar na área. Qual que é a importância dos oceanos? Fica ligado. Hoje eu estou aqui com o Simão Felipe, que é cofundador da RUT Brasil, para a gente falar justamente sobre essa temática que é muito importante, né? E aí eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho qual que é a importância dos oceanos na nossa vida, não só para quem surfa, afinal de contas, sem oceano limpo, oceano saudável, a gente não vai ter vida. Ah, legal, obrigado pelo convite aí, satisfação estar aí podendo falar um pouco da RUT, um pouco da nossa missão e um pouco dessa relação com esse ambiente que a gente tanto ama, que é o mar, né? Bom, a importância dele já começa pela nossa existência, a gente só respira por conta dos oceanos, né? A gente ainda tem essa miopia que a floresta amazônica é responsável pelo nosso oxigênio, e na verdade ela é responsável por regular a temperatura do nosso planeta. Quem é responsável pelo nosso oxigênio é as nossas florestas de kelps e toda essa parte verde que existe dentro desse azul que é o mar, né? Então os oceanos é responsável por isso, de fazer todo esse resgate de CO2 da atmosfera e transformar isso em oxigênio para nós. Então todo esse ar que a gente respira vem dos oceanos. Isso é uma das fontes de vida que ele nos dá, né? Fora diversas outras, como, né, alimento, e mais do que isso, hoje a gente tem feito vários estudos, inclusive na parte medicinal, as algas têm uma influência muito grande. E, bom, para quem surfa é fruto da nossa felicidade, né? Quem surfa sabe o que é pegar um dia de altas ondas, o nível de endorfina que libera em nós. E mais do que isso, acho que todo mundo que vive próximo ao mar, que se banha, que tem essa relação com o sol, com o mar, de fato tem uma felicidade, eu acho, diferente de quem vive longe do mar, né? Então eu acho que por tudo isso essa esfera planetária que a gente chama de planeta Terra, que muitos já falaram que poderia ser planeta mar, planeta azul, planeta água, muito por conta desse oceano todo aí, né? Por isso que ele é tão fantástico. Por mais que a gente saiba essa importância do oceano, por mais que existam muitos surfistas por aí, faltam pessoas ainda que tenham essa visão da importância do mar, a importância da água, de atitudes que a gente precisa ter, diminuição de consumo, né, um descarte adequado. E aí que entra a RUT, né, como uma parceira, digamos assim, para trazer mais essa consciência, encontrar rotas de soluções. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a RUT, o papel dela. Então, eu acho que tu definiu bem uma rota de soluções, né? O que acontece? Hoje a gente, nessa esfera, né, planeta que a gente tem, planeta vida, a gente tem uma abundância de energia, de vida, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente está com 7 bilhões e 700 milhões de pessoas vivendo dentro dessa esfera. Todas essas pessoas têm uma necessidade de adquirir energia, consumo, para poder estar sobrevivendo aqui. Mais do que isso, né? Ao longo do tempo da nossa vida a gente aprendeu a adquirir coisas que são supérfluas, que muitas vezes não tem uma relação direta com as nossas necessidades básicas, né? Isso é importante, né? A nossa evolução nos levou para isso. E esse excesso de consumo de coisas que muitas vezes não tem necessidade, ou até mesmo ferramentas que a gente criou, que é o caso do plástico, para armazenar o nosso alimento, a nossa energia, a gente criou essas ferramentas artificiais que hoje a natureza não sabe. Apesar de ser origem natural, que o petróleo é o carbono, é um produto natural, mas depois que a gente transforma isso, ele se torna inacessível para a natureza, né? Impactando ela. Então a RUT se tornou uma rota de soluções para lidar com esse impacto. O impacto do nosso consumo, o impacto de 7,7 bilhões de pessoas consumindo diariamente, descartando isso de forma inadequada, toda essa energia que fica desperdiçada ali. Então a gente criou uma rota de soluções
primeira das soluções é o engajamento de pessoas, é engajar pessoas para resolver esse problema. O primeiro engajamento que a gente fez foi engajar pessoas para limpar as praias, e depois disso a gente começou a pensar em outras soluções, né? Porque é isso, esse nosso consumo de 7 bilhões de pessoas acaba tornando tudo isso um problema muito sistêmico, e aí tu não consegue resolver um problema sistêmico com uma única solução. Por isso que a gente tem que estar sempre pensando em diversas outras soluções, mas a nossa especialidade é o engajamento social voltado para essa parte de mutirões de limpeza. Interessante. Você falou de mutirão de limpeza, até lembrei de uma coisa, que tem muita gente ainda que acha que para catar lixo, para se envolver, para ser digamos assim, um ativista diário, você precisa estar conectado, envolvido com algum instituto, com algum projeto, com alguma ONG. É aquela coisa do eu não sei fazer sozinho, eu preciso que tenha outras pessoas comigo. Sendo que isso é uma atitude muito simples. Você vê o lixo ali na praia e você coleta, você vê o lixo na mata e você coleta. O fato de você coletar, tem gente que pensa, mas eu não vou salvar o mundo levando 3 tampinhas para minha casa ou uma garrafa, né? Mas se cada pessoa pensar que vai salvar o mundo junto, a gente consegue. E aí, essa importância da Ruth, como eu sou embaixadora agora, me deixa muito mais satisfeita por entender que existem várias pessoas ao redor buscando rotas de soluções para lugares diferentes, de vários países, não só no Brasil, mas mostrando que quem está prejudicando de fato a natureza é o ser humano, e a natureza está devolvendo tudo aquilo para a gente. Então, tudo que a gente joga no mar, o mar vai devolver para a gente uma hora. E se a gente não se mobiliza, não une forças, a gente vai morrer, porque a gente depende do mar. E aí você comentou do petróleo, e a Ruth esses dias, né, essas semanas, estava ali na luta em Pernambuco, no litoral do Nordeste, em relação ao óleo. Queria que você falasse alguma coisa. Então, bom, isso foi um acidente gravíssimo, né? A gente ainda não sabe a origem, e de fato a Ruth não tem muito essa missão acusatória, fiscalizatória, né? A gente não faz o papel de fiscalizar e tal. A gente procura entender a origem, por exemplo, do resíduo, muito para criar uma solução para ele, né? Não diretamente para punir, porque não é a nossa função. Então a gente não entra nos debates que tem de onde veio e tal. A gente procura trabalhar atuando mais diretamente e especificamente sobre essa questão do petróleo, atuando na parte da limpeza, que foi o que a gente fez, né? A gente atuou com o pessoal lá em Pernambuco. Antes, até quando chegou em Pipa, a gente estava trocando com o pessoal de Pipa, no Rio Grande do Norte. E agora a gente está na Bahia, atuando com o pessoal de lá, né? Isso é um problema muito grave, porque a gente tem um impacto socioambiental, não é só ambiental, né? Claro que para nós, de fato, a natureza é a nossa guia, nossa principal missão está relacionada a ela, mas a gente tem um cunho social também muito forte, muito sólido. Em Pernambuco, em especial, a gente teve um impacto com a questão das marisqueiras lá, né? Pessoas que dependem do mar como meio de sobrevivência, tira o seu sustento dali. Então, quando tu afeta isso, quando tu impacta diretamente, por exemplo, né? A gente já está acompanhando o índice de consumo de alimentos que vem do mar, já caiu consideravelmente lá em Pernambuco. Então, tu imagina, essas pessoas que vendem esse produto de forma artesanal, de forma sustentável, né, não uma pesca predatória e tudo mais, mas as marisqueiras em especial, eles estão hoje totalmente desamparados nesse sentido, né? Então, tu tem não só o impacto ambiental, que acaba com todo o bioma que tem ali, quanto também esse impacto social, e a nossa função é fazer um estudo disso para poder buscar as melhores soluções, né? Então, a gente criar um diagnóstico preciso do que esse impacto gerou vai nos ajudar a achar as melhores soluções. A primeira delas é essa, trabalhar na linha de frente, limpando mesmo, peneirando areia, coletando esse resíduo maior, né, dessas manchas maiores de petróleo, e fazendo toda essa ação, né? Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está assistindo, para tentar mobilizar mais pessoas, que esse é o intuito desse vídeo, trazer um pouquinho mais de conscientização para as pessoas, fazer as pessoas refletirem sobre o que a gente está fazendo com a natureza. Legal, então a mensagem é até um pouco filosófica, né? Mas eu gosto muito dessa parte de entender o todo. A gente vive num sistema, né? O planeta Terra é um sistema. A gente tem aqui a atmosfera, todo esse processo. É importante as pessoas terem esse entendimento, né? E quem
vive uma vida sem perceber onde ela está situada, é uma pessoa que acaba não acrescentando em nada pelo todo, né? Então é legal tu ter essa percepção de tudo, de onde a gente vive, e a gente vive num planeta que é um sistema basicamente fechado, navegando nesse universo. Ter esse entendimento é muito importante, porque a gente precisa gerar um equilíbrio. São 7,7 bilhões de pessoas aqui, como eu já falei antes. Dentro dessas pessoas a gente tem aquele volume de pessoas que estão impactando, e a gente precisa ter um volume de pessoas que estão limpando, que estão organizando, que estão equilibrando. E a gente tem teve uma cultura muito extrativista, que é extrair da natureza. E agora a gente está mudando, está um processo de mudança, né, eu acredito. E a gente precisa reforçar quem são as pessoas e quem são as pessoas que têm intenção de regenerar o planeta, entendeu? A gente está num momento que a gente precisa regenerar, não só extrair, consumir. A gente precisa devolver, a gente precisa regenerar, a gente precisa, né, transformar o planeta. Então é um chamado para isso, né, para as pessoas despertarem mais as suas capacidades de regenerar o nosso planeta de alguma forma, né? E a ação de limpeza é um ato de regeneração, tirar um resíduo que está ali impactando, está matando animais marinhos, está afetando diretamente o nosso próprio oxigênio. Eu acho que ter a ação de limpeza em si já é um ato regenerativo para o nosso planeta, e que mais pessoas despertem para essa intenção, né, de ajudar a nossa terra aí de alguma forma. Bom, e se alguém tiver ficado com curiosidade para saber mais sobre a Root Brasil, né, pode ir lá no Instagram, fala o Instagram aí pro pessoal. @Root Brasil, tem também a @Root Portugal, @Root Global e @Root.USA, que é a galera lá da Califórnia. Legal. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Aloha, galera, até a próxima!